senhores telespectadores, esta imagem que estão a ver, este grande claustro, sugere um convento. Bom, mas não é um convento. Devo-lhes dizer que estou-lhes a falar, por amável autorização do senhor diretor do Colégio Militar, no Colégio Militar que está aqui na Luz, em Lisboa. Isto é o Colégio Militar. Foi fundado em 1803 para os filhos dos oficiais. Hoje é uma escola modular, mas antes de ser Colégio Militar, isto tinha sido construído para servir de hospital e foi mandado construir por uma grande figura da história portuguesa do século XVI, a famosa infanta Dona Maria. Foi já no fim da vida, foi em 1575, ela morreu 2 anos depois, que lhe veio a ideia de fazer um grande hospital, luxuoso para o tempo, um hospital para acudir realmente às pessoas que necessitavam, no fim da vida, de ser hospitalizadas, estavam doentes. A infanta Dona Maria passou à história como uma infanta muito sábia. Diz-se que o palácio onde ela habitava chega-se a dizer que era uma universidade feminina, um centro de altos estudos, os serões da infanta. Eu dizer que, em grande parte, tudo isso é lendário. Eu hoje vou tentar explicar-lhes quem foi a infanta Dona Maria. Vou sair aqui do hospital que ela fundou, o Hospital da Luz, e vamos à Igreja da Luz, também fundada por ela, onde existe um quadro que representa a infanta Dona Maria. É lá que, diante da imagem dela, vamos evocar a sua passagem pelo mundo. Aquele retrato é já pintado mais de 20 anos depois da morte. Bem, e estou convencido que já tem alguma fantasia. Em todo caso, é um dos retratos que até hoje chegaram da famosa infanta. A figura masculina, que está também no primeiro plano, ao lado, é o pai dela, é o rei Dom Manuel. Ela era realmente filha do rei Dom Manuel e da terceira esposa de Dom Manuel, a rainha Dona Leonor. Bom, logo, esse nascimento tem que dizer, tem que contar. O rei Dom Manuel, como sabem, sobe ao trono por morte de Dom João II, o príncipe perfeito, em 1495. Bom, 2 anos depois, em 97, casa com uma filha dos reis católicos, Dona Isabel, mas essa primeira esposa morreu no primeiro parto, morreu praticamente 1 ano depois de casar, e ele voltou a casar, já em 1500, com uma irmã da primeira esposa, é a Dona Maria. A rainha Dona Maria teve muitos filhos, viveu muito tempo, mas morreu também. Morreu, e o Dom Manuel, já perto dos 50 anos, acha-se viúvo. Nessa altura estava ele a tratar de casar o filho mais velho. O filho mais velho veio a ser o Dom João III, com uma princesa espanhola que era irmã do imperador Carlos V, a Dona Leonor. A tratar disso, quando ele próprio ficou viúvo. Ficou viúvo, já tinham o casamento tratado para o filho, mas depois deu ordem aos diplomatas, digam lá à princesa que, em vez de casar com o príncipe, casa antes com o rei, que sou eu, casa comigo. Bom, parece até que disseram que o príncipe que era um bocado tonto, e daí uma história, quando a princesa chegou a Portugal e estava a ser recebida pelo rei, pelo príncipe, toda a gente, ela olhou para o príncipe, Dom João III, e perguntou, então é este o bobo, quer dizer, tonto? Bom, porque tinham-lhe dito que ele era tonto, não era tão tonto como diziam. Mas a verdade é que ela casou com o pai e não com o filho. Nessa altura, o rei Dom Manuel já não era propriamente um jovem, já não era. Bom, estava a caminho dos 50. Hoje 50 não é nada, tomara eu ter 50.
Bom, naquela altura era uma idade avançada. E o rei ia casar com uma rapariga muito nova, estava preocupado, chamou os seus físicos, seus médicos, pediu-lhes conselho, e não sei se foi conselho, se não foi, sei que ele mandou construir uma alcova conjugal por cima dos armazéns onde se guardavam os sacos carregados com a pimenta que vinha trazida nas naus da Índia. O cheiro da pimenta, que era considerado muito estimulante, invadia o quarto. Bom, e é assim que nasce em Lisboa o Palácio da Ribeira. O Palácio da Ribeira ficava onde hoje está o Terreiro do Paço, naquela ala mais ocidental do Terreiro do Paço. De facto, ainda tiveram uma filha, é esta infanta, Dona Maria, de quem estou a falar. Bom, mas o rei é que já não aguentou muito mais e, passados 5 meses sobre o nascimento da filha, morreu. O rei morreu. E, portanto, a infanta fica órfã de pai. Bom, ficou aqui a mãe dela, a Dona Leonor, mas a situação da Dona Leonor era difícil. Então, uma rainha viúva, uma rainha... Agora quem reinava era o Dom João III, que tinha estado para casar com ela e tinha ficado muito zangado com essa questão. Bom, ela era bonita, a Dona Leonor era realmente uma mulher muito bonita, sozinha, viúva, longe da terra. O que sei é que o imperador Carlos V diz que para evitar escândalos, não sei lá que escândalos seriam, para evitar escândalos, mandou a irmã regressar a Espanha. Bom, e lá viveu 2 ou 3 anos e ela quis levar a filha, naturalmente, mamãe quer levar a filha, mas a cidade de Lisboa e o rei, claro, o rei Dom João III, não deixaram sair a menina. Porquê? Porque a menina já era rica, a menina já tinha recebido dotes, bens, valores e portanto, entregar agora tudo isso saía muito caro e, portanto, deixaram sair a mãe, mas a filha teve que ficar. E aqui temos como a infanta Dona Maria, cerca dos 2 anos, se vê sem pai nem mãe, entregue aos cuidados da avó. E depois quem trata dela é a rainha Dona Catarina, esposa do Dom João III. É muito bem criada, muito bem educada, arranjam professoras, uma é a Joana Vaz, que ensina a ler, a escrever, dá-lhe os rudimentos de história, sempre mulheres. Depois, a famosa Luísa Cigeia. A Luísa Cigeia era uma menina prodígio, era uma menina que aos 16 anos já falava e escrevia em latim. Ela escreveu ao Papa, e isso são factos, uma carta em latim com uma descrição das belezas, imaginem, das belezas de Sintra. O Papa respondeu-lhe, num breve, era um prodígio, a Luísa Cigeia, e foi professora de latim dela, e ela aprendeu o latim. Sem dúvida que a nossa infanta, Dona Maria, sabia pelo menos escrever latim. E diz-se que também, quando recebia embaixadores estrangeiros, era em latim que lhes falava. Bom, isto é excepcional, porque nessa altura as mulheres não aprendiam o latim. Fica aqui e, entretanto, a mãe, que vai para a Espanha, quando o irmão, o Carlos V, obtém uma grande vitória sobre os franceses e consegue aprisionar o rei de França, o Francisco I, levou-o preso para Madrid, teve-o lá preso até que ele teve que satisfazer todas as vontades do Carlos V, e uma delas foi casar com a irmã. Portanto, a mãe da nossa princesa vai agora para Paris, casada com o Francisco I, casada à força. O Francisco I não queria nada casar com ela, aquilo era só para manter mais forte a ligação entre a Espanha e a França. É um período em que há uma grande luta entre a Casa de Espanha, a Casa da Áustria e a França, e, portanto, obrigando o rei de França a casar com a princesa da Casa da Áustria,
julga-se que ele fica, enfim, com os movimentos mais reduzidos. Foi um cálculo que saiu furado, isso não aconteceu. Mas a dona Leonor cá aceita o casamento, mas põe uma condição. Então, e a minha filha? Eu só caso se a minha filha casar com o Delfim da França. O Delfim era o herdeiro do trono francês. Quando a minha filha fizer 12 anos, casa com o herdeiro do trono francês. E, portanto, vai também para a França, vai ser rainha de França, como eu. Bom, simplesmente, a verdade é que esta condição não foi realizada. Ela fez 12 anos, 13, 14, 15. Quando ela tinha 15, morreu o Delfim e o casamento não se realizou. Depois arranjaram outros casamentos, muito bons, com o Duque de Orleans, que era um grande de França. Bom, mas agora, para casar a Dona Maria, era preciso dar-lhe tudo quanto ela tinha. E aqui é que começa a acontecer a tragédia. É que a infanta Dona Maria era muito rica, muito rica. Além do dote, e o dote eram 400 mil cruzados, ela tinha feito investimentos bons nos negócios da Índia e na pimenta. Ela tinha rendas enormes, tinha conseguido acumular um tesouro de joias, de valores, e calculava-se que a saída dela do país representasse cerca de uma perda de 1 milhão de cruzados. Bom, portanto, o irmão dela, 20 anos mais velho, claro, mas irmão, rei Dom João III, irmão, mas a verdade é que podia ser pai, e ele dizia que a tratou sempre como filha, ele dizia isso, mas a verdade é que não tratou, porque todas as negociações de casamento, todas, o Dom João III ou os seus diplomatas arranjavam maneira daquilo nunca dar certo, nunca. E a rapariga fez 15, fez 18, fez 20, fez 24, fez 25 anos e sempre solteira à espera de grandes casamentos. Bom, eu não sei o que se passou, mas vou-lhe já agora contar uma outra versão destes factos. O lugar em que agora estou é a Capela Mor do que foi a antiga Igreja da Senhora da Luz. Esta Capela Mor é realmente uma obra-prima, isto é um monumento nacional. E foi toda ela planeada e imaginada pela infanta Dona Maria. As esculturas são magníficas e o retábulo de pintura também de um grande pintor da época, tudo mandado fazer, enfim, isto já na última fase da vida, como disse, 2 anos antes de morrer. Ora, nessa altura, a infanta já só se preocupava com assuntos religiosos e com coisas de bem fazer, com ajudar os pobres. Tinham segurado 8 tentativas de casamento, 8. Às últimas, já a própria infanta disse: eu agora não me caso, já não me caso mais, nem que seja com o rei de todo o mundo. Quer dizer, ela, por qualquer razão, ela que tinha aspirado a um casamento real durante muito tempo, agora às últimas propostas, era ela que dizia energicamente: nem que fosse o maior rei do mundo, eu me casava. O que é que aconteceu entretanto? Bom, há uma indiscrição, eu tenho nas mãos um livro do Conde Sabugosa, As Donas de Tempos Idos. O Conde Sabugosa era um homem muito erudito dos fins do século XIX, e o Conde Sabugosa revela aqui uma indiscrição de um memorialista francês, prelado, o Brantôme. Brantôme fez vários livros de memórias, estão editados, um deles História das Mulheres Notáveis, outros deles História das Damas Galantes. Ele esteve em Lisboa e conheceu a infanta Dona Maria, quando ela já tinha 45 anos, mas diz ele que não parecia, que ainda era uma mulher com muito boa aparência, e conta o seguinte:
tinha estado em Lisboa um irmão do Duque de Guise, que era o grande prior de Lorena. Foi visitar a infanta, como iam, as visitas que eu saiba que ela teve são todas de grandes figuras da Igreja. Quando vinham aqui prelados, cardeais, legados do Papa, ela recebia-os no seu palácio ali em Chabregas. Um palácio que toda a gente diz que era o palácio de uma rainha, de uma riqueza extraordinária. Bom, e ela recebeu lá este grande prior de Lorena várias vezes e cresceu entre eles uma extraordinária afeição. De tal modo que ela, a certa altura, deu-lhe uma grande cadeia de ouro que usava, toda recheada de diamantes e de rubis, e que o prior da Lorena, quando teve que sair, ele foi para a Inglaterra, creio eu, levou aquilo, e isso valeu-lhe em várias ocasiões, quando ele se via aflito de dinheiro, conseguia que lhe emprestassem dinheiro sobre aquela magnífica joia. Bom, Brantôme diz que esse amor extraordinário foi um verdadeiro casamento, e que se compreende que a infanta portuguesa tivesse de bom grado sacrificado a sua virgindade àquele amor que se apoderou dela e que se considera um casamento porque ela era uma mulher realmente digna, recatada, séria, e portanto só assim é que se explica aquela estranha aventura. Bem, o certo é que depois da passagem do Guise por Lisboa, ela passou a dizer não, não, e não quero casar, seja agora, nem que seja o maior rei do mundo. A verdade destas coisas nunca se sabe. É certo que depois, no século XVII, começa a estabelecer-se uma lenda. Diz que o Paço da Infanta era um centro de altos estudos, onde se davam serões extraordinários. Não há nada que o comprove, nada. Não há nenhum escrito da Infanta. Há um contemporâneo dela, que é o grande João de Barros, que dedica um dos seus panegíricos. São muitas páginas em que ele faz um elogio extraordinário da Infanta, das suas qualidades intelectuais, das suas qualidades morais. É curioso que nunca, das pessoas que falaram da Infanta, nunca ninguém lhe chamou bonita. Isso parece que ela não seria. Parece que ela não seria muito bonita. E a única referência que o João de Barros faz à cultura dela é que com ela parecia que se realizava aquele voto do Platão. Se fossem os filósofos que governassem o mundo andava um pouco melhor. Fora disso, ele não fala nem em serões, nem em reuniões, nem coisa nenhuma. Bom, todavia, essa lenda atinge o seu ponto mais alto já no século XX, quando um ilustre professor da Faculdade de Letras, ele era professor de grego, o grande professor José Maria Rodrigues, que se debruçou sobre a vida de Camões e que fez uma bela edição da Lírica de Camões. A esta altura, na Lírica, aparece um poema que cada um explica de sua maneira. O poema é este, baseia-se em 2 versos de um romance popular, Perdigão perdeu a pena, não há mal que lhe não venha. Bom, e a propósito disto, o Camões continua: Perdigão, que o pensamento subiu a um alto lugar, perde a pena de voar, ganha a pena do tormento. Não tem no ar, nem no vento, asas com que se sustenha. Não há mal que lhe não venha. Quis voar a uma alta torre, mas achou-se desasado, e vendo-se depenado, de puro penado morre. Se a queixumes se socorre, lança no fogo mais lenha. Não há mal que lhe não venha. Perdigão perdeu a pena, não há mal que lhe não venha. Bom, esta poesia foi publicada pelo Faria Sousa e diz que o Perdigão, que se apaixonou-se realmente pela infanta Dona Maria, e era
o Jorge Silva. O Jorge Silva era filho do regedor. O regedor era como hoje seria o Ministro da Justiça. Foi muitos anos regedor, portanto, presidente do mais alto tribunal português, e tem aquele palácio, vivia naquele palácio de São Marcos, que nós vimos quando fomos uma vez a Coimbra. Enfim, era realmente uma grande figura da corte portuguesa, o regedor. Bom, e portanto seria o Jorge Silva que se apaixonou pela infanta. O resultado foi meter na cadeia, claro. Depois, mais tarde, vêm outros investigadores e dizem, não, é que havia dois Jorge Silvas. Um era esse, outro era um que era filho do conde de Porto Alegre, e seria este segundo, não era o primeiro. Bem, discute-se muito isto, até que, quando o doutor José Maria Rodrigues, que realmente é uma grande figura das nossas letras, faz esta edição da Lírica, é uma edição notável, diz, não senhor, não é nada disso, o Perdigão é o próprio Camões, e o Perdigão perdeu a pena pela infanta Dona Maria, porque é claro, a gente vê em todos os versos de Camões, há ali uma grande paixão, e a paixão é por uma dama muito mais importante do que ele, uma dama para a qual ele não podia olhar. E o resultado foi as perseguições que lhe fizeram. Bom, é claro que tudo isto partia do princípio de que Camões era um grande fidalgo. Se ele era um grande fidalgo e se a mulher por quem se apaixonou estava tão acima dele, certamente era uma figura real. Era uma princesa, só podia ser a princesa Dona Maria, que era dada às letras. Ora, se a princesa fazia lá no seu paço umas reuniões de artistas, certamente o Camões lá ia, o grande fidalgo Luís Vaz de Camões, e foi aí que se apaixonou. É claro que tudo isto cai pela base quando a gente sabe que Camões não era fidalgo nenhum, Camões era um pobre escudeiro, Camões passou fome, sede, passou tudo, Camões, enfim, era um escudeiro na casa dos Condes de Linhares, e hoje sabemos perfeitamente quem era a alta dama pela qual ele se apaixonou. Ele viu-lo claramente, porque Camões, como sabem, escreveu a sua história em verso. É a Canção 10ª, um dos mais belos poemas que até hoje escreveram em português e mais emocionantes. E aí diz que a mulher por quem se apaixonou era a sua própria ama, quer dizer, era a esposa do seu amo. Ora, Camões era escudeiro do Conde de Linhares e a esposa do Conde de Linhares era a Dona Violante. A infanta Dona Maria provavelmente nunca soube que o Camões existia. Agora, é certo que Camões, quando ela morreu, lhe dedicou um soneto. Soneto à morte é um soneto que não tem nada de íntimo, é um soneto já da última fase de Camões. Um soneto era assim que Camões escrevia em 1577, portanto, pouco antes de morrer. É um soneto em diálogo. O poeta está a falar com a morte. Ele pergunta à morte e a morte responde. Que levas, cruel morte? Um claro dia. A que horas o tomaste? Amanhecendo. Entendes o que levas? Não entendo. Pois quem tu faz levar? Quem o entendia. Seu corpo que o goza, a terra fria, como ficou sua luz, anoitecendo. Lusitânia que diz, fica dizendo, enfim eu não mereci, Dona Maria. Mataste quem a viu? Já morto estava. Que diz o amor? Falar não ousa. E quem o faz calar? Minha vontade. Na corte que ficou, saudade brava, que fica lá que ver, nenhuma coisa, mas fica para chorar sua beldade.
a Dona Carolina Michaelis, que é a autora do mais notável estudo que até hoje se fez em Portugal sobre a infanta Dona Maria e as suas damas, é este livro. Diz que esta Dona Maria não é a infanta, mas sim a Dona Maria de Távora. Bom, a ilustre escritora não reparou nestes versos: como ficou sua luz anoitecendo. Não havia Dona Maria nenhuma em Portugal que tivesse uma luz que não fosse a infanta Dona Maria. A sua luz era este monumento que ficou com as obras paradas durante muito tempo, e isso explica inteiramente o verso: sua luz como ficou anoitecendo. De qualquer maneira, a vida triste, profundamente contrariada e cheia de amarguras desta infanta Dona Maria é um dos temas mais interessantes da história das princesas portuguesas no século XVI.